Fala, nação rubro-negra, estamos chegando na área com mais um conteúdo aqui no Redação. Rodada maravilhosa para o Vitória, empate do Ceará contra o Fortaleza, vitória do Palmeiras e o Leão segue fora da zona de rebaixamento oficialmente ao final da 32ª rodada. Então, olha aí, tudo acontecendo, tudo dando certo. Para isso eu vou trazer aqui as últimas notícias do Vitória. Vitória que iniciou a preparação ontem na quinta-feira. A gente vai trazer informações dessa preparação rubro-negra, como também vamos falar sobre esse jogo de domingo, né, que promete ser casa cheia. Vou trazer aqui parcial de público para esse jogo importante do próximo domingo. Falando sobre o treino de ontem, o destaque foi o Kiki Savério, equatoriano, foi o destaque desse treinamento, marcou o único gol do time com camisa e também a gente vai trazer detalhes. Falando sobre o Santos, o Brasão pede cabeça fria com o Santos no Z4, mas admite que vai ter sofrimento até o fim. Então, muita informação, muita notícia aqui nesse giro de notícias do Redação nessa sexta-feira. Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar sempre por dentro da notícia. Tá aqui o painel de inscrições, tá aqui o Pix do canal. Se você acha que esse canal merece uma atenção, um apoio, você é rubro-negro e pode sim fazer sua contribuição, então fique à vontade para ajudar o nosso canal. Toda ajuda sempre é muito bem-vinda. Então, pessoal, rodada perfeita para o Vitória. Vitória faz o dever de casa, os concorrentes, né, empatam Ceará e Fortaleza, não se distanciam e o Santos acaba ficando ali pelo caminho, perdendo para o Palmeiras. Então, um jogo importante ontem, né, no Allianz Parque, onde o Palmeiras teve dificuldade no início do jogo, ao final do primeiro tempo, 0-0, parecia que não ia, né, um Palmeiras que não tinha ontem a liderança ameaçada, né, mas fez o seu dever de casa, justamente com ele, Vitor Roque, né, 2 gols importantes, e o Palmeiras agora abre vantagem para o Flamengo, empurra o Santos para a zona de rebaixamento e o Vitória segue tranquilão fora da zona, né, temida aí, a zona de rebaixamento. O próximo desafio do Santos continua sendo complicadíssimo, vai ao Rio de Janeiro, são 2 partidas fora, vai enfrentar o Flamengo, que quer colar nesse Palmeiras, que não quer vacilar. Então, o Vitória tem a oportunidade perfeita para também fazer o seu dever de casa no próximo domingo contra a equipe do Botafogo e abrir 4 pontos de diferença para o Santos, 4 pontos de diferença para a zona do rebaixamento e mirar também o Internacional, que se vacilar na próxima rodada, o Vitória vencendo, claro, o seu jogo no domingo, o Vitória passa também o Internacional, o Vitória começa a ficar mais tranquilo na reta final, justamente no momento crucial, que é o final da competição. Outro detalhe que a gente vai trazer aqui é sobre Ceará e Fortaleza. Fortaleza abriu o placar, levou até o finalzinho ali 1-0, parecia que ia dar Fortaleza, parecia que a gente ainda ia ter mais um adversário ali bem próximo, lutando para ocupar ali o nosso espaço, para tentar ali, né, atrapalhar a nossa vida, mas no finalzinho o Pedro Raul do Ceará, né, fez o gol ali para a equipe alvinegra e o clássico acabou empatado em 1-1. Então, Ceará não se distanciou, Fortaleza também não encostou no Vitória, Santos perde e a rodada perfeita porque o Vitória, dentre esses adversários, esses concorrentes, foi o único que pontuou com 3 pontos, lógico, e o Ceará e Fortaleza ficaram no empate, 1 ponto cada. Então, pessoal, uma rodada muito importante para o Vitória e agora, domingo, o Vitória tem mais um desafio gigantesco, um desafio muito maior que o desafio que foi contra o Internacional, pois o Botafogo briga pela liderança, briga também pelo G4, pela manutenção ali da vaga direta para a Libertadores, e para isso a gente vai falar sobre a preparação rubro-negra para esse desafio, né, importante. Vitória que voltou aos trabalhos após a vitória contra o Internacional. O elenco rubro-negro se reapresentou ontem, na quinta-feira, no CT Manuel Pontes Tanajura. Os titulares fizeram atividades regenerativas na academia, enquanto o restante do grupo, que foi a campo, que jogou na partida contra o Internacional, fizeram um trabalho no CT, no mini estádio, no Bebeto Gama, para um coletivo comandado aí pelo auxiliar técnico, o Emílio Faro. O destaque do treino foi o equatoriano Kiki Savério, autor do único gol da atividade, que terminou 1-0 para o time com camisa. O elenco volta a treinar hoje, sexta-feira, no período da tarde, dando sequência à preparação para a reta final do Brasileirão. Vitória ontem, então, realizando seu primeiro
sua primeira preparação, seu primeiro coletivo com foco no Botafogo. Botafogo que vem de vitória gigantesca no Clássico, né, vencendo por 3-0 o Vasco da Gama. Mas vitória para quem acredita, vamos por mais, cheio de desfalques, um Vitória bastante modificado para esse confronto, mas o Vitória para quem acredita. E falando em acreditar, já são mais de 17 mil ingressos, né, garantidos, confirmados, a expectativa é de casa cheia. Domingo promete ser um domingo decisivo, o Vitória para se manter ainda fora da zona de rebaixamento em mais uma rodada e também com possibilidade de abrir distância para o Santos e também ultrapassar o Internacional, seu último adversário. Então, na reta final do campeonato, o Vitória vai ver num horizonte maior, coisas maiores se apresentando para o Vitória. Claro, é preciso zerar o risco de rebaixamento, mas de quebra, quem sabe, pode, se o Vitória mantiver essa performance, esse retrospecto, o Vitória pode sim beliscar uma Sul-Americana, quem sabe, mas o primeiro objetivo é fazer a pontuação ali que lhe permite ter garantia para a próxima edição do Brasileirão. Então, Vitória está na 16ª colocação, com 34 pontos, e o jogo do domingo é o Vitória 16º contra o Botafogo, 6º colocado, né, na competição. Domingo, 16 horas, jogo fundamental, importante, casa cheia, mais de 17 mil ingressos confirmados, e o torcedor rubro-negro promete fazer uma festa bacana aí no domingo. Pessoal, vamos trazer mais uma notícia aqui importante, que é o lado de lá, o lado do Santos. Né, ao final da partida entre Palmeiras e Santos, o goleiro, o Gabriel Brazão, falou sobre o momento do Santos, falou sobre essa situação complicada e a gente vai dar destaque também a essa notícia. Vamos lá, um dos destaques do Santos na partida de ontem contra o Palmeiras, o goleiro Gabriel Brazão falou sobre o momento da equipe no Brasileirão, com o Santos agora fechando a 32ª rodada, né, na zona do rebaixamento. Camisa 77, mostrou confiança e pediu união para virar o jogo. Segundo o Brazão, só depende deles mesmo, tem que ter cabeça fria, e o Brazão entende que foram eles que colocaram o Santos nessa situação e que vai ser difícil até o fim, mas que vai lutar até o final, né? E são palavras aí do goleiro Brazão. Santos que agora se vê numa situação complicadíssima, vai enfrentar o vice-líder do campeonato após ter perdido para o líder, vai enfrentar o vice-líder e na próxima rodada em jogo atrasado pega o líder novamente e o Vitória se vê numa condição bastante favorável. O desafio do Santos é gigante na próxima rodada contra o Flamengo no Rio de Janeiro e a gente vê o desespero do lado de lá, né? Uma situação mais complicada, uns adversários difíceis para o Santos e a gente, para nossa alegria, o Vitória tem mais um jogo dentro de casa e só depende dele para se manter ainda fora da zona de rebaixamento e também para abrir vantagem para esse Santos. Esse jogo do domingo, Vitória e Botafogo, é um jogo decisivo, tão importante quanto o jogo contra o Internacional. Por quê, pessoal? Porque o jogo contra o Internacional, o Vitória saiu da zona momentaneamente na quarta, aguardou ontem o jogo entre Palmeiras e Santos, e agora, uma vez que saiu, não quer voltar mais. Então, para não voltar, para não correr risco, é preciso também vencer o seu jogo dentro de casa, independente que o Botafogo seja o 6º colocado, o Vitória vai precisar tirar a carta da manga, porque esse jogo, esse resultado no domingo, vai ser ainda mais importante porque o Vitória consegue se distanciar mais ainda. Não vai ser um até logo e volto. Vai ser um adeus, nunca mais, não volto mais para o Z4. Então esse jogo também é muito importante para isso. Repito, check-in está liberado, mais de 17 mil ingressos já garantidos, entre check-ins e ingressos comercializados. O jogo no horário muito bom, 16 horas. E eu vou trazer aqui para você a tabela de classificação para você verificar o cenário, né? O cenário que o Vitória se encontra ao final aí da 32ª rodada. Vamos lá. O Vitória aparece na 16ª colocação com 34 pontos, um ponto a mais que o Santos, um jogo a mais. Claro que esse um jogo a mais é o jogo que o Santos tem pendente contra o Palmeiras na Vila na próxima semana, né? Um jogo na Vila Belmiro. Então o Vitória tem 34 pontos em 32 jogos, agora já chegou à 8ª vitória, 10 empates e 14 derrotas, o saldo de menos 18. Vitória que está a 2 pontos do Internacional, que é 15º colocado, então essa rodada promete porque o Vitória vencendo o Botafogo e torcendo para o Internacional também tropeçar na rodada, o Vitória pode ultrapassar também a equipe gaúcha. Claro que o Internacional vai jogar contra o nosso maior rival,
O jogo é amanhã, no sábado, né, um dia antes do nosso, 18h30. Claro que a gente não vai torcer para o nosso rival, mas se o Internacional se atrapalhar nessa rodada, até mesmo eu diria que se o Internacional, vamos ver aqui, se o Internacional empatar e a gente vencer, como é que fica aqui esse cenário? Bora lá, vamos aqui para classificação. Internacional tem 36, vai a 37, nós igualaríamos, iríamos também a 37 e teríamos 9 vitórias vencendo no domingo. Porém, no saldo de gols, o Internacional se manteria na 15ª colocação. Então, para o Vitória roubar essa posição do Internacional, é preciso que o Internacional perca o seu jogo amanhã às 18h30 e o Vitória vença no domingo. Aí o Vitória abriria distância para a zona de rebaixamento, distância para o Santos, considerando que o Santos, na lógica, perca para o Flamengo, e o Vitória passaria o Internacional, chegaria à 15ª colocação, chegaria a 37 pontos, né, praticamente aí 2 pontos da zona de Sul-Americana e conseguiria ficar ali no meio termo, né, não totalmente livre do rebaixamento, mas poderia também sonhar numa Sul-Americana. Então a próxima rodada diz muito sobre o Vitória, a manutenção fora da zona de rebaixamento, a distância para a zona e também pela possibilidade remota de sonhar com uma Sul-Americana. Então tá aí, pessoal, o giro de notícias, classificação na sua tela, para você verificar quão importante é esse jogo contra o Botafogo. O Vitória que tem ausências no sistema defensivo, não tem o Camutanga, não tem o Lucas Alter, não tem o Edu, um Vitória completamente, né, desfalcado na defesa, também não vai ter o Dudu e o Baralhas. No entanto, no sistema defensivo, o Zé Marcos aptos para a partida do domingo. Na lateral esquerda volta o Ramon Ramos, mas o Vitória perde muitos desfalques, muitos jogadores importantes. E agora vamos ver como é que o Jair Ventura vai montar esse Vitória. Se vai montar com 3 zagueiros, se vai, né, manter o esquema que vem dando certo, mas que também ele vem alternando quando precisa colocar o Vitória mais ofensivo. Ou se ele vai começar já com 2 zagueiros, com o Neres, com o Zé Marcos, ou que vai colocar alguém da base. Vamos ver. De certo é que Edu tá fora, né, pelo fato aí do protocolo de concussão. O Lucas Alter tá fora pela questão contratual do Botafogo. E o Camutanga, suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. A zaga completamente reserva para esse jogo difícil contra a equipe carioca. Mas acreditar até o fim, vamos apoiar, mas vamos entender que é um jogo muito mais difícil que a partida contra o Internacional, não somente pelos desfalques, mas pelo Botafogo, que briga pelo G4, que vem de uma goleada contra o seu rival, contra o Vasco da Gama, vem com a moral em cima, e o Vitória vai ter que ser inteligente, vai ter que saber sofrer em determinados momentos, vai precisar ficar sem a bola em alguns momentos e, contudo, vai precisar ser cirúrgico, como não foi na partida contra o Internacional. Aquela falha ali de finalização do Renato Kaiser e também do Lucas Braga não podem acontecer nesse jogo do domingo, porque é um adversário com um sarrafo mais em cima e a oportunidade que o Vitória tiver vai precisar guardar. Então tá aí, pessoal, um giro de notícias dessa sexta-feira, com o Leão retornando à atividade e preparação na tarde dessa sexta-feira, e a gente vai trazendo aqui as últimas notícias do Vitória. Um forte abraço, fique com Deus e voltaremos numa próxima programação aqui no Redação.